Nós aqui do Vale a Pena Conhecer já informamos vocês sobre descobertas científicas impressionantes várias vezes. No entanto, o que foi descoberto recentemente na região mais fria do mundo ultrapassa qualquer expectativa. Os cientistas descobriram coisas sobre a Antártica que podem mudar fundamentalmente nossa convivência e a maneira como vemos a história do mundo. Isso inclui o motivo pelo qual, em breve, todos os dispositivos de navegação podem se tornar inúteis, como a exploração espacial está recebendo novas possibilidades e porque um bloco de gelo em declínio pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Se vocês querem saber mais sobre um dos lugares mais misteriosos do mundo, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Para começar, vamos apresentar alguns fatos básicos sobre a Antártica. Com seus 13,2 milhões de quilômetros quadrados, a Antártica é conhecida como o quinto maior continente em área do mundo, sendo maior que a Europa e a Austrália. O que muitos não sabem é que a Antártica é também oficialmente um deserto. Isso se deve ao fato de que, apesar de sua camada de gelo e do frio intenso, a Antártica apresenta muitos atributos de um deserto clássico. Há praticamente nenhuma vegetação aqui, e exceto pelos pinguins que vivem lá, esse lugar na Terra tem condições absolutamente inóspitas para a vida. Ainda mais surpreendente é o fato de que quase nunca chove na Antártica. Isso também é uma característica clássica de um deserto, o que faz com que esse lugar, apesar das temperaturas extremas de até menos 89 graus, pareça ser semelhante ao Saara ou ao deserto de Gobi. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que a maior parte da água líquida da Antártica está localizada abaixo da superfície. Acredita-se que existem lagos subterrâneos de água doce cristalina a milhares de metros abaixo da superfície e, em alguns lugares, até mesmo quedas da águas subterrâneas. Mais impressionante é a presença de uma cachoeira incrivelmente peculiar, a Cachoeira de Sangue. Trata-se da abertura de uma geleira de onde água vermelha cor de sangue jorra regularmente. Por muito tempo, os melhores cientistas do mundo se perguntaram o que isso significava. A solução, no entanto, está mais uma vez abaixo da terra. Ocorre que, ao subir, a água entra em contato com várias rochas ricas em ferro, o que a faz ficar vermelha devido a uma reação química. Mas essa não é a única descoberta incrível que os pesquisadores fizeram no Polo Sul. Se olharmos para o passado, a imagem do continente gelado pode mudar drasticamente. Há alguns anos, os cientistas encontraram, entre outras coisas, os restos de pássaros, peixes e até mesmo dinossauros. Essa descoberta sensacional só pode levar a uma conclusão após longas reflexões, que em algum momento o continente antártico deve ter sido muito mais quente. Segundo uma teoria popular da história da Terra, é até possível que a Antártica tenha sido uma vez uma floresta gigante. E isso levou alguns pesquisadores a uma ideia ousada. Poderia ser que, com o avanço das mudanças climáticas, a Antártica poderia ser habitada por milhões de pessoas em algumas décadas ou séculos. Isso seria especialmente útil se as pessoas tivessem que fugir de outras regiões devido ao aumento do nível do mar. Então, poderiam realmente haver pessoas comuns vivendo na Antártica. E se ninguém nunca viveu na Antártica, bem, alguns cientistas propuseram em 2016 a hipótese de que possam ter existido pessoas vivendo no Polo Sul que não estavam lá para fins de pesquisa. O motivo disso é a descoberta de uma gigantesca pirâmide em várias imagens de satélite. Essa estrutura se assemelha muito às pirâmides do Egito e, com uma área de 2 km², é muito maior que a pirâmide de Quéops. Mas será que realmente houve pessoas que construíram essa pirâmide? Até hoje, nenhuma equipe de pesquisa conseguiu chegar até a estrutura. Então a única base para suas suposições ainda são as imagens de satélite. No entanto, alguns geohistoriadores acreditam que há milhares de anos, uma forma primitiva de civilização vivia na Antártica, e foi ela que construiu a pirâmide para se proteger do frio. Alguns até sugeriram que alguns dos nossos antepassados mais antigos poderiam ter vindo do continente gelado e que a humanidade não se espalhou a partir da África, mas do Polo Sul. Mesmo assim, a teoria mais aceita é que a formação piramidal é na verdade apenas o pico de uma cadeia de montanhas coberta de gelo.
Mas e você? O que tá achando da Antártica e suas peculiaridades até agora? Fala pra gente nos comentários. Enquanto isso, cada vez mais astrônomos e pesquisadores espaciais estão se concentrando nesse ponto do planeta. Em 2018, por exemplo, a Agência Espacial Alemã construiu uma estufa no meio da região mais fria do mundo para cultivar várias formas de frutas e vegetais. Mas por quê? O motivo por trás disso é a pesquisa de regiões extremas. Como muitas pessoas atualmente sonham em um dia estabelecer a humanidade na Lua ou em Marte, surge a pergunta de como alimentá-las e de quanta energia é necessária para garantir o abastecimento. E os resultados foram surpreendentemente positivos. Apesar das temperaturas de inverno clássicas de menos 40 a menos 50 graus, e da quase inexistente incidência de luz solar, os pesquisadores precisaram de muito menos energia do que pensavam. Isso sugere que um dia também poderíamos cultivar frutas e vegetais em uma estufa autossustentável em Marte. Mas além disso, a Antártica também é um local importante para especialistas em espaço, especialmente para aqueles interessados em vida extraterrestre. Também em 2018, um objeto misterioso de 63 metros de comprimento e 10 metros de largura foi descoberto. Alguns acreditavam que era quase certo de que se tratava de um OVNI. Embora essa teoria nunca tenha sido oficialmente confirmada, muitos acham a ideia interessante e acreditam, portanto, que os extraterrestres já estão entre nós há muito tempo e que originalmente pousaram na Antártica. Mas independente de ser sobre nós, humanos, ou sobre alienígenas em potencial, uma descoberta terá definitivamente um grande impacto no mundo: a inversão dos polos magnéticos. A inversão é um fenômeno geográfico que a Terra testemunhou pela última vez há 770 mil anos. Significa que o campo magnético da Terra, que protege o planeta contra tempestades solares e radiação cósmica, se inverte ao longo de muitos anos. Isso significa que uma bússola orientada para o norte repentinamente apontaria para o sul, e assim poderia causar grande confusão. Mas existem consequências ainda mais graves. Todos os serviços de localização e dispositivos de navegação se tornariam inúteis. Isso ocorre porque até mesmo smartphones baseiam sua navegação no campo magnético. Então, após uma inversão, eles poderiam mostrar a direção errada. E até mesmo pássaros, que se orientam pelo campo magnético durante seus voos para o sul, poderiam da noite para o dia voar na direção oposta e assim em direção ao frio. A próxima inversão provavelmente só começará corretamente em 120 a 150 anos e depois levará vários séculos até ser concluída. No entanto, muitos cientistas dizem que esse processo já está em andamento. Há vários anos, os campos magnéticos nos polos norte e sul da Terra estão mais fracos do que o normal. Isso poderia significar que os primeiros passos da inversão já começaram. Outro fenômeno que começou e inicialmente parece curioso, mas que na verdade representa um risco incrível, é a plataforma de gelo que canta. Alguns pesquisadores descobriram na ponta do Polo Sul a maior geleira da Antártica, que tem o tamanho total da França. Mas por que essa massa de gelo é chamada de plataforma de gelo que canta? A razão para isso é que, em um ponto, ela parece estar se desprendendo cada vez mais de outro bloco de gelo. Com algum tempo e o vento soprando nessa borda, surge uma verdadeira melodia que soa exatamente assim. Apesar dos sons da plataforma serem maravilhosos, eles não representam nada de bom. A borda desprendida da plataforma de gelo que canta parece estar ficando cada vez maior. Se um dia se rompesse completamente, isso provavelmente faria o nível do mar subir ainda mais rápido do que já ocorre devido às mudanças climáticas. De acordo com os pesquisadores, no entanto, esse risco não é tão grande quanto o alcance de nossa última descoberta feita no Polo Sul. Em 2017, os cientistas descobriram um buraco do tamanho da Irlanda. Desde 1970, não havia sido encontrada uma abertura tão grande na Antártica. O motivo disso é que, devido às mudanças climáticas, a água do mar aquecida se misturou com a massa de gelo e fez ela derreter.
O problema é que esse tipo de buraco absorve melhor o ar e a luz do Sol, e assim pode fazer com que o gelo ao redor derreta mais rápido e os ciclones se intensifiquem. Isso não apenas torna o clima global mais extremo, mas também leva mais água para os oceanos, o que, em última análise, também faz o nível do mar subir. As consequências disso são atualmente imprevisíveis, mas o que é certo é que países com grandes extensões costeiras e territórios planos serão rapidamente inundados e o mundo mudará de forma assustadora para sempre. Que tal deixar nos comentários a sua opinião sobre essas descobertas? Além disso, se quiser ver mais descobertas científicas incríveis, você pode assistir esse vídeo aqui também. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer!